Bem tornado, tifoso bianconero, a última do campeonato, finalmente acabou esse campeonato italiano, sofrido, mas que no final acabou com um sabor interessante, especial. Antes de começar, não conhece o Finestra Bianconera? Like no vídeo e vamos lá, começar aqui, falar dessa última partida do campeonato, lembrando que tem algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar. Hoje, dia 25 de maio, é aniversário, ou seria aniversário do nosso Gaetano Scirea, o maior zagueiro que eu vi jogar na história. Para quem não viu, Scirea nunca foi expulso, seja na seleção italiana, seja na Juventus. Scirea que ganhou o Campeonato Italiano, que ganhou a Copa do Mundo, que ganhou a Champions League, enfim, o nosso eterno Gaetano Scirea. E falando aqui dos dias atuais, né? Se hoje foi dia de lembrar o Gaetano Scirea, teve aí a despedida do Alexandro, que eu vou deixar para o final do vídeo. E queria dizer para vocês o seguinte, que o campeonato acaba, mas o Finestra não para. Amanhã ou segunda-feira, muito provavelmente amanhã, teremos um vídeo para falar um pouco de mercado. Eu vou dar aqui uma antecipação de uma notícia interessante. Mas vamos lá. Hoje era um jogo de festa, sem aquela pressão. Eu vi muita gente comentar que a Juventus com o Monteiro é um time diferente, é um time que jogou mais solto e se tivesse entrado o Monteiro antes não teríamos sofrido tanto. Eu não faço esse tipo de raciocínio, eu não faço esse tipo de cálculo de conta, porque esses dois últimos jogos foram jogos sem a menor responsabilidade e sem a menor pressão. O jogo de Bolonha, o jogo de que foi 3-3, o próprio Bolonha estava em festa. E o jogo de hoje foi uma festa do início ao fim, né? Tanto que teve lá o próprio De Gregório se despedindo da torcida do Monza, ele que ficou no banco, o Alexandre depois com a taça da Copa Itália, o próprio Pinsolho, já vou falar do Pinsolho, porque foi um dia especial também para ele. Então não tinha aquele peso, aquela cobrança, porque era o último jogo onde o objetivo já foi alcançado. A Juventus termina o campeonato em terceiro lugar. Vamos colocar um asterisco, porque a Atalanta tem jogo a menos e ela pode chegar ao mesmo número de pontos. Ela pode, na verdade, beliscar o terceiro lugar e deixar a Juventus em quarto. Isso não vai mudar muita coisa. É claro que deixar bem claro que apesar de eu estar usando o azul aqui, é um azul da Itália, não é azul da Inter ou da Atalanta, né? No meu coração só tem duas cores, o branco e o preto, e eu torço para que a Atalanta perca, tá certo? E a gente fique em terceiro lugar, né? Tem gente que gosta de ser corno, eu respeito. Voltando para o jogo de hoje, três personagens, quem foram os três melhores, Mário, nesse jogo festivo? Eu vou dar aqui um asterisco para o Fagioli e a gente percebe o quanto fez falta o Fagioli, assim como o Pogba, né? Mas o Pogba já é um jogador consagrado, mas o Fagioli, o quanto fez falta ele nesse campeonato, nem parece que ele ficou tanto tempo parado, né? Mas os três melhores em campo para mim foram o Chiesa, que mais uma vez fez um belo gol, e sim, o Alexandro, né? Pelo gol que ele fez, por tudo que envolveu. E eu vou colocar o Pinsolho, que entrou no segundo tempo, e eu vou confidenciar a vocês o seguinte, eu não sei se vocês viram depois da entrevista, o Pinsolho disse que esperava esses 45 minutos desde a primeira rodada do campeonato. Ele sabia que ia jogar esses 45 minutos, tem sido assim nos últimos anos, né? E ele estava esperando para jogar esse meio tempo desde a primeira rodada. Esse sim é um verdadeiro juventino, é uno di noi, o Pinsolho, que é amigo, para quem não sabe, muito amigo não, ele é muito amigo do Cristiano Ronaldo, e o Pinsolho, que não fazia uma partida oficial há quase 3 anos, veja você, cara, tem que ser muito Juventus, e para quem não sabe, lá nos vestiários ele é um conciliador, ele é amigo de jogadores que não se dão bem. Estou falando de jogadores que já passaram pela Juventus, que não se bicavam, Bonucci com outro, enfim. E ele era um cara que colocava sempre uma palavra de boa ordem ali. O Pinsolho é muito Juventus e eu espero que ele possa um dia fazer parte da diretoria da Juventus, porque esse cara é muito Juventus. O Alexandro fez uma partida discreta, mas fez um gol. Ele iguala
hoje um número de presenças, um número de atuações de um jogador estrangeiro que mais vestiu a camisa da Juventus ao lado do Nedved. Óbvio que eu não vou comparar a bola do Nedved com a bola do Alexandro. O Nedved, entre outras coisas, foi bola de ouro em 2003. E o próprio Alessandro Nesta, jogador do Milan, diz que se o Nedved jogasse a final da Champions em 2003, ele tem as dúvidas dele se o Milan venceria aquela Champions League. Nedved jogou demais na Juventus, mas aqui não é a questão técnica, e sim um número de presenças, e o Alexandro iguala esse número de presenças com essa partida de hoje, e não poderia ser melhor, fazendo um gol ali que deixou ele emocionado. Vou deixar para o final o Alexandro, porque falando aqui da entrada do Jaló, aí eu fico com uma pergunta, uma pulga atrás da orelha. O Jaló jogou bem, não poderia ter sido aproveitado mais vezes o Jaló no campeonato? Interrogação. Por que o Alegre não aproveitou o Jaló? Hoje ele foi bem, jogou bem, claro que, como eu disse, não tem aquela pressão, era o Monza, mas repare que o Monza, para quem viu o jogo, o Monza não entrou com clima de festa, o festa era do lado da Juventus. O Monza entrou com vontade de ganhar o jogo, a mesma vontade do primeiro turno, a mesma vontade da última temporada. O que mudou foi que a Juventus jogou mais leve, mais solta, porque já tinha os seus compromissos feitos no campeonato, mas foi uma Juventus mais agressiva, mais tranquila. Mas o Monza não. O Monza foi o mesmo dos últimos anos, criou dificuldade, tanto que o Pinsolho no segundo tempo fez 2 defesaças e no primeiro tempo o Perin, no começo do jogo, fez uma grande defesa, evitando que eles abrissem o placar. O Fagioli balançou, não balançou o capim, como diria aquele locutor famoso, né? Mas balançou o travessão. Fagioli, que jogou muito bem, como eu disse, vai um asterisco para ele, um dos melhores em campo, né? E eu queria terminar o vídeo falando o seguinte: antes, uma pitadinha de mercado, uma informação extra. Todo mundo viu ontem, né, a renovação do Gambiasso. Eu falei no último vídeo que chegou uma proposta de 40 milhões da Premier League do Aston Villa e que o Giuntoli, na mesma hora, recusou e se reuniu com a gente do Gambiasso para realmente dizer, para avisar para os ingleses que não, que naquele momento ele era intocável. O Giuntoli foi além, acabou renovando até 2029 com o Gambiasso. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. E o Rugani até 2026 renovado. Eu vou dar só um spoiler, que é a palavra do momento. Eu não gosto dessas coisas, dessas palavras de momento. Amanhã tem vídeo de mercado, mas atenção, não esperem o anúncio do Thiago Motta semana que vem. Deve ser o Motta, acho que vai ser o Motta, tenho quase que certeza, mas ele não vai ser anunciado a semana que vem. Amanhã a gente fala mais sobre isso. Então vai ter muita gente que vai estar se descabelando aí durante a semana. Ah, mas cadê o Motta? Ih, será que melou? Calma, amanhã a gente fala mais sobre essa notícia quente de bastidores, que o Motta não vai ser anunciado essa semana. E voltando para falar, então, para finalizar o vídeo, falando do Alexandro, e aqui eu vou relembrar o seguinte: na final, há 2 anos atrás, na final da Supercopa no San Siro, no último minuto, o jogo ia para os pênaltis contra a Inter. O Alexandro foi dominar uma bola no peito de maneira infantil, entregou ali o gol para a Inter e a gente perdeu e nem foi para os pênaltis. Tinha até um lance que o Bonucci estava se preparando para entrar em campo, virou até meme. E tinha diretor da Inter que não podia estar no gramado de maneira errada, não podia estar lá, não tinha autorização para estar lá, e ficou batendo boca com o Bonucci. Mas aí, lógico, o Bonucci é o grande vilão, e o diretor da Inter que não tinha que estar lá, né? Ninguém falou nada. Bom, eu meti muito o pau no Alexandro naquele vídeo, eu não retiro o que eu disse, porque ele errou, ele entregou. Um jogador de seleção que jogou Copa do Mundo, que jogou em alto nível, em grandes clubes, não pode dominar uma bola daquele jeito e entregar, e deu o título ainda mais para a Inter. Mas o Alexandro, uma coisa que eu sempre falei, como profissional, a gente não pode falar uma vírgula dele. Sempre foi um excelente profissional nos treinamentos. E em 2017, se eu não me engano, eu tinha amizade com um rapaz que cuidava do gramado lá em Turim.
que tinha contato com o Alexandro. Um dia eu conto melhor. Eu vou fazer uns vídeos especiais aqui durante as férias do campeonato. Me lembrem para falar sobre isso, né? Uma passagem curiosa é que o Alexandro comentou com esse rapaz, que é colombiano, trabalhava ali no centro de treinamento da Juventus, nem era Continaça ainda, se eu não me engano, e tem a ver até com bastidores de vestiários. Mas, enfim, sempre foi exemplar o Alexandro no seu dia a dia, no seu treinamento. O problema é que ele é um ex-jogador em atividade e devia ter se retirado há 2 anos atrás. Continuou, né? A Juventus continuou com ele e ele continuou jogando ou enganando. Mas, para falar dele, temos que falar do profissionalismo. E uma coisa que o torcedor da Juventus dá muito valor, e eu me incluo nisso, é o quê? É o respeito pela camisa, pela malha. Né? Jogadores que passam e respeitam a camisa, mesmo que não sejam jogadores tecnicamente bons. Porque para jogar na Juventus precisa de 2 coisas. Primeiro, tem que ser bom de bola. E segundo, tem que ter respeito pela camisa. As 2 coisas andam juntas. Se o cara for bom de bola, mas não respeitar, não serve. E se o cara for perna de pau, não adianta só respeitar. As 2 coisas andam juntas para jogar na Juventus. O Alexandro, quando chegou, era muito bom, foi passando o tempo, foi ficando velho, o que é normal, mas o profissionalismo e, sobretudo, o respeito à camisa, ele sempre teve. E confesso a vocês, não sei se vocês viram ele falar após o jogo, dentre tantas palavras, ele pegou a taça da Copa Itália, deu a volta ali na torcida, né, cumprimentou a torcida, quando fez o gol, foi às lágrimas, né, ao ouvir o seu nome gritado, ecoado no Allianz Stadium, e ele ali, ele simplesmente, depois dos microfones, deu uma verdadeira declaração de amor à Juventus, dizendo que estará sempre no coração que no coração dele sempre vai ter um espaço para o popolo bianconero, para o povo bianconero. E aí falou outras coisas ali que eu confesso, e não só eu, né? Muitos ali na Itália também, gente da imprensa juventina na Itália, a gente realmente se sensibilizou e eu confesso que me emocionei sim com as palavras do Alexandro. É isso que eu mais prezo num jogador, o respeito pela camisa. Foi assim com o Higuaín e é assim com o Alexandro. Então, obrigado por tudo, Alexandro. Deve jogar no futebol brasileiro, né? Se eu pudesse aconselhar onde ele fosse jogar, eu falaria bem baixinho no ouvido dele, onde ele deveria jogar no Brasil. Mas enfim, aí é problema dele e com certeza vai sempre ser bem-vindo ao Allianz Stadium para torcer pela Juventus, o Alexandro, né? Devia ter sido há 2 anos atrás a aposentadoria dele na Juve. Foi esse ano, tá tudo certo, sem mágoa, sem ressentimento, porque como eu disse, respeitou muito a camisa e eu pelo menos dou muita importância e muito valor para quem respeita essa camisa, respeita mais que muito torcedor por aí. Sempre Força Juve. Fino alla fine, a gente se vê, sabe quando? Sabe quando? Amanhã, para falar de mercado, porque tem movimentações. O Junto ali, ó, já arregaçou as mangas. A gente se vê. Bom sábado a todos. Hoje é sábado, é dia de pizza e pensolio uno di noi. E claro, sempre aqui lembrando o saudoso Chireia.